o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Se assente glorificando o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto, e falar sobre esse texto sem examinar o contexto seria uma ministração, com pretexto. Mas nós queremos entender por que Deus, ele rejeita a Saul. A Bíblia diz que, nesse texto ao qual nós lemos, que Deus, ele chama o profeta Samuel e ele expõe diante dele uma rejeição, a rejeição de um rei que reinava sobre Israel, o rei Saul. No capítulo de número 15, a Bíblia nos fala sobre o fator principal da sua rejeição. Porque Deus o rejeita. No capítulo 15, versículo de número 22, a Bíblia diz que Deus manda Saul ir contra os amalequitas e destruir totalmente os amalequitas. Mas Saul, ele não cumpre aquilo que Deus o determinara, ou aquilo que Deus manda ele executar. E Samuel vai até Saul e exorta ele, pela sua desobediência, porque a desobediência, ela pressupõe a queda. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos a voz de Deus, nós somos rejeitados, nós somos aplicados pelo nosso Deus para a correção, para que nós possamos reconhecer o nosso erro. O profeta vai diante de Saul para avisar, para tentar convencer ele do seu erro, e ele começa a se justificar diante do profeta. Ele não reconhece o seu erro, mas ele começa a se justificar o ato da sua desobediência. E é nesse texto que Samuel aplica a Saul, um texto bastante conhecido por todos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, mediante a sua desobediência, Deus, ele aplica essa rejeição diante do rei Saul. Saul, então, ele começa a olhar, e no versículo de número 24, ele começa a tentar se explicar o porquê que ele tinha desobedecido. E ele vai dizer que, porque, portanto, tenho transpassado o dito do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Olha que interessante. Deus havia mandado Saul exterminar os amalequitas e ele não os exterminou, porque ele ficou com medo de ver ou das reações das pessoas. Saul, ele perdeu
o temor de Deus e temeu ao povo. Saul, ele deixa de olhar para aquilo que Deus iria achar da sua atitude, e ele olha para o que o povo está achando da sua atitude. A Bíblia diz que ele temeu o povo e deu ouvidos à sua voz. Olha que coisa acontece na vida desse rei. Um rei que deixou de se preocupar com a voz de Deus e agora se preocupa com a voz das pessoas. Talvez, às vezes acontece assim na minha e na tua vida. Às vezes nós tomamos decisões com medo daquilo que os homens vão achar. Talvez nós tomamos às vezes decisões que Deus está nos direcionando para um lado, e de repente nós tomamos atitudes que nos levam totalmente contra aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Às vezes Deus tem um propósito de reino para você, às vezes Deus tem um propósito de você reinar sobre uma situação, e de repente a sua atitude, a atitude que você toma, é melhor ser visto pelos homens do que ser visto pelo Senhor. Às vezes é melhor ser reconhecido pelos homens do que ser reconhecido por Deus. E foi essa atitude que Saul tomou e que fez com que Deus o rejeitasse. Deus rejeita a Saul. Esse é o primeiro ponto do versículo a qual nós lemos. Até quando? Até quando? Até quando você terá dó de Saul? Quando Deus já rejeitou. A Bíblia diz que Deus chama a Samuel e diz: pega o teu vaso, enche de azeite. Pega o teu vaso e enche de azeite. O que eu aprendo nesse texto é que o vaso estava vazio, e o vaso que Deus manda Samuel trazer, ele precisava ser cheio, ele precisava estar com seu conteúdo completo, porque Deus não unge pessoas com vaso vazio. Deus não envia pessoas sem azeite. Eu tenho uma boa notícia para Adegales nessa noite. Aqueles que trouxeram vasos nessa noite, existe azeite de Deus para ser liberado sobre a tua vida. Você recebe em nome de Jesus, você recebe em nome de Jesus, você recebe, tem azeite. Você pode ter trago o vaso nessa noite, mas a certeza é que existe azeite de Deus, e o estoque de azeite não se acaba. O estoque de azeite é abundante. Louvado seja o nome de Jesus. Quem trouxe vaso nesta noite? Deixa eu ver quem trouxe um vaso nessa noite para ser cheio. Quem trouxe vaso nessa noite para ser cheio? Deus tem azeite para a tua vida, Deus tem azeite para te encher. Então abre a tua boca, abre o teu coração nessa noite, erga a tua voz, enche o teu pulmão, porque o azeite vai descer, o azeite vai descer, o azeite eu já estou vendo o azeite descendo nesse lugar, o azeite já está descendo sobre a tua vida. Enche o teu vaso de azeite e vem, enche o teu vaso de azeite e vem. Larabachure calabaracé. Deus não usa profeta sem azeite. Tem que ter azeite dentro do vaso. Deus não ergue ninguém para falar se não tiver azeite no vaso. Pega o teu vaso, enche de azeite. Você pode dizer isso a quem está ao seu lado. Pega o teu vaso, enche de azeite. Fala para quem está do teu lado aí, irmão. Pega o teu vaso, enche de azeite. 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 Pega o teu vaso. Aleluia! Glória ao nome do Senhor.
Tem azeite para ser liberado sobre você. O profeta pega o vaso, enche de azeite. Interessante que Deus, ele fala para Samuel: pega o teu vaso, enche de azeite e vem. Ele poderia falar: pega o teu vaso, enche de azeite e vai. Mas olha só o detalhe daquilo que o texto nos mostra. É possível que, quando Deus o chama, Deus já está indo na sua frente. Porque quando Deus chama, vem, Deus está atraindo alguém a Ele. Então, quando Deus chama Samuel para ungir Davi com um vaso cheio de azeite, está dizendo: pega o teu vaso, enche de azeite e vem. Ele está dizendo: eu estou indo com você, eu estou junto, eu estou caminhando com você. Deus não chama ninguém e larga sozinho. Deus te chama, Deus te levanta e Deus caminha contigo. Deus te chama, Deus te levanta, Deus te enche de azeite e caminha com você. Quem disse que Deus te levou para este lugar sozinho, que você foi sozinho, que você está caminhando sozinho? Deus está caminhando contigo, Deus está ladeando contigo. Aleluia. Samuel temeu no seu coração que Saul o mataria, mas Deus estava dizendo: olha, pega o teu vaso, enche de azeite e vem, que eu estarei contigo, eu vou contigo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Pega o teu vaso, enche de azeite e vem. Samuel ouviu a orientação de Deus. Samuel, cheio do azeite, Samuel sabia o propósito. Deus falou qual era o propósito. Qual era o propósito, pastor? Ungir um novo rei. O propósito era ungir um novo rei. Mas Deus não falou o processo. Porque Deus entendia que ele não precisava saber qual era o processo, mas ele precisava sair com uma certeza: existe um propósito estabelecido pelos céus, e eu vou cumprir o propósito. Existe um propósito estabelecido por Deus, e eu vou caminhar e vou executar o propósito. Por mais que alguém intente contra a minha vida, mas eu sei que o propósito vai ser cumprido. Por mais que Saul se levante contra a minha vida, eu sei que o propósito vai ser cumprido. Por mais que 1000 se levante à tua direita, 10.000 à tua esquerda, oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai te fazer executar e chegar até o propósito. Louvado seja Deus. Domingo passado nós fomos ministrados sobre a tempestade. Chegou do outro lado ou não chegou? Chegou do outro lado ou não chegou? O propósito sempre será concluído para a glória do nome do Senhor. Samuel se levanta, e a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, porque Deus já havia escolhido um rei. Deus não falou como seria ou quem seria o rei. Deus não contou os detalhes, mas de fato é que Deus, Ele já tinha um rei escolhido no seu coração. Deus já tinha determinado quem seria. E a Bíblia diz no capítulo de número 16, versículo 6, que quando Samuel chega à casa de Jessé, começam a se apresentar os filhos. E Samuel, ele olha para Eliabe, olha para Samar, olha para aqueles moços fortes, com muitas qualidades aos seus olhos, achando que um deles seria o rei. Samuel chega até querer descer o azeite,
Samuel chega até se impor, tomar a posição da consagração ao reinado. Mas quando Samuel se coloca de pé, Deus brada dos céus dizendo: não é esse, não é esse, não é esse quem eu tenho escolhido para reinar. No versículo de número 7 vai dizer que porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência e nem para a altura e nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está apenas adiante dos seus olhos. O homem olha para a sua aparência, para as suas condições de guerra, talvez. O homem olha para aquilo que está apenas adiante dos seus olhos, mas Deus olha para o seu coração. A Bíblia diz que Deus, Ele olha para o coração. Deus procurava não um homem forte, Deus não procurava um homem alto, Deus não procurava um homem que tinha suas condições físicas para exercer, ou para lutar, ou para guerrear, mas Deus procura corações, Deus procura coração puro, mãos limpas, Deus procura, o Salmo vai dizer: quem entrará no seu santo monte, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem está à procura, aleluia, de honras, de ser honrados, mas Deus está à procura de corações quebrantados. Deus está à procura de alguém que olha para Ele, se renda a Ele com o coração compungido, com o coração quebrantado. A Bíblia diz que este que está com o coração compungido, ele não resiste. Porque quem procura a aparência despreza aquilo que Deus pode fazer naquele que tem um coração puro. Eu vou repetir. Enquanto muitos estão procurando aquele que tem condições, aquele que é mais disposto, aquele que está mais aparente. Há um ditado popular que diz: aquele que não é visto, aquele que não é visto. Isso é um ditado popular mais chulo que eu conheço, porque aquele que Deus quer honrar, Ele vai buscar atrás das malhadas. Aquele que Deus quer honrar, Ele vai buscar esquecido no deserto. Aquele que Deus quer honrar, Ele vai buscar lá nos campos, apacentando as ovelhas. Estavam todos reunidos, Jessé e os seus filhos, os seus 7 filhos. E aí o Samuel se levanta e diz: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. Jessé diz: ainda tem um, o menor da casa, aquele que ao olhar humano não tinha condição alguma de exercer nada, fraquinho, raquítico. Aí Jesus olha para ele e fala assim: é ele que eu vou usar, é ele que vai reinar, é ele que eu vou levar para ser rei. É esse aí, é esse aí. Sabe o que Deus está falando no meu coração nessa noite? Meu irmão, levanta a tua mão que eu vou profetizar de olhos abertos. Eu não sei qual é a sua condição física, mental, ou financeira, ou espiritual, mas se o teu coração está debruçado diante do Senhor, é você que Deus vai usar para viver o reino. É você que Deus vai levantar, é você que Deus vai ungir, é você que Deus vai fazer chegar lá. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor.
a chamar. Chama ele aqui. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Porque quando Deus quer honrar alguém, quando a honra de Deus está direcionada para a vida de alguém, pode ter 7 na casa, mas é ele que vai ser ungido. Pode ter 7 na casa, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 1000, pode ter a quantidade que for, mas a honra é para você. É para você que Deus está falando nessa noite no teu coração. Deus vai te honrar, Ele não te esqueceu. Você pode até pensar que está esquecido atrás das malhadas, mas Deus vai te honrar. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E Ele chega, e a Bíblia diz que Deus permite que Samuel unge a Davi. E no momento da unção, no momento que o óleo desce sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Olha aqui, eu queria te levar em pensamento a esta situação. O óleo descendo e o Espírito do Senhor tomando conta da vida de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi de uma forma tão extraordinária. E esta unção que Deus deu sobre a vida de Davi, que honrou ele, eu aprendo 2 coisas. A primeira é que Deus, Ele honra, sim ou não? Mas Deus vai honrar primeiro dentro da sua casa. Toda honra começa de dentro para fora. Deus vai te honrar. Deus honrou Davi dentro dos seus, na intimidade dele. Porque aquelas pessoas que estavam ali precisavam entender a quem Deus tinha escolhido, a quem Deus tinha levantado. Deus honrou ele dentro da sua casa. Deus honrou ele dentro dos seus irmãos, dentro do seio da sua família, para depois honrar ele publicamente. Deus vai te honrar dentro da tua casa. Tem honra chegando para você dentro da sua casa. Tem honra chegando para você dentro da sua família. Tem honra chegando para você dentro dos seus filhos, entre os seus filhos. Você será reconhecido por Deus dentro da sua casa. Essa palavra é forte, é poderosa. Deus vai fazer você ser reconhecido dentro da sua família. Aleluia, louvado seja Deus. Me mostra nessa noite, aleluia, um lar sendo renovado nessa noite, porque Deus vai te fazer ser honrado dentro da sua casa. A desonra, eu vejo a desonra saindo de dentro da sua casa e a honra de Deus se apoderando da sua casa, aleluia, porque o inimigo tem trabalhado para te desonrar, para jogar o teu nome na lama, para jogar o teu nome no fundo do poço, mas eu vejo a mão do Senhor entrando dentro da tua casa, te tirando, te erguendo, aleluia, te honrando dentro da tua casa novamente. Você será alguém ungido dentro da sua casa. Aquilo que Deus unge no secreto, aquilo que Deus unge dentro da sua casa, mas na frente Ele vai fazer resplandecer a luz dele publicamente. Louvado seja o nome. Davi é ungido. Davi é ungido dentro da sua casa. E o resultado da unção muda o destino dele.
unção que desceu sobre a sua vida tirou ele dos campos e levou ele para o reino. Os campos representam o mundo, e o reino representa isso que nós vivemos aqui. É bom não viver no reino, irmão? É bom não viver no reino, irmão? Nós estamos vivendo no reino de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Davi confiava plenamente naquilo que Deus tinha proposto no seu coração para reinar. A unção tirou ele de trás das malhadas e levou ele para viver o reino. Porém, existem 4 pontos que eu quero abordar aqui com você nessa noite. O primeiro ponto é que, por mais que Davi estivesse sido ungido rei, no capítulo de número 17 vai dizer que o seu pai o chama. Golias se levanta contra o povo, e os seus irmãos estão ali envolvidos numa guerra. Outrora, indo ao campo, voltando para casa, indo ao campo, cuidando das ovelhas e voltando para casa. O caminho começa a mudar. O caminho começa a tomar outro rumo. Fala para quem está do teu lado: o caminho vai mudar. A unção desceu, o caminho muda. A unção desceu, o caminho muda. Só que muita gente que recebe a unção, ele mesmo quer mudar o caminho. Não é você que muda o caminho, quem muda o caminho é Deus. Não é você que muda a posição, é Deus que muda a posição. Tem muita gente que recebe um nomezinho de nada e se acha o bambambam de tudo. Mas olha o que Davi nos ensina. Mesmo sendo ungido rei, o seu pai o chama e fala assim: vai e leva alimento para os seus irmãos. Aqui nós aprendemos que, mesmo sendo ungido para reinar, mesmo sendo ungido para viver o reino, a mesma unção que nos leva a reinar é a mesma unção que nos leva a servir. A mesma unção que nos leva a ser rei é a mesma unção que nos leva a servir. E o serviço tem que ser feito com excelência. Davi vai servir os seus irmãos. Davi vai levar alimento para os seus irmãos. Porque Davi entendia o propósito que Deus tinha estabelecido sobre a sua vida. A unção de rei é a unção que leva para servir. Davi serviu os seus irmãos. E em meio ao serviço, ele ouve alguém afrontando o exército do Deus vivo. Ele ouve alguém se levantando contra o exército de Deus. E ele diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus? Hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça, rapaz. Porque a unção que desce para reinar, a unção que desce para servir, é a mesma unção que desce para derrubar gigante. A unção que desce para ser rei é a unção que desce para servir, e a unção que desce para derrubar gigante. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas Deus já te ungiu para derrubar esse gigante. Você vai derrubar esse gigante. Não vai precisar nem de espada, não vai precisar nem de armadura, não vai precisar, aleluia, de muita coisa não, mas vai precisar apenas de um coração contrito e de uma funda na mão. Louvado seja o nome. Deus confunde os inimigos. Não é na força do teu braço,
não é na força do teu entendimento, não é na força, aleluia, da tua do teu entendimento, da tua sabedoria. Olha que coisa, quem já viu o poder de uma funda na mão daquele que é chamado por Deus? Uma funda na mão de um incrédulo é uma funda, mas uma funda na mão de um homem chamado por Deus, ungido por Deus, derruba gigante. Pegou, irmão? Pegou essa daí? Uma funda na mão do incrédulo é apenas uma funda, mas uma funda na mão de um homem ungido por Deus derruba gigante. Derruba gigante, derruba gigante, aleluia. Você não pode ter nada nas tuas mãos, pegue apenas uma funda, não pode ter espada, pegue uma funda, pegue a palavra de Deus, se apegue naquilo que Deus tem te dado, e você vai derrubar esse gigante. Louvado seja o nome de Jesus. Deus transforma loucuras em coisas extraordinárias, através da sua fé, através daquilo que você acredita, através daquilo que você empenha diante dele. Eu fico imaginando Davi diante daquela situação, descendo ao ribeiro, pegando 3 pedrinhas, e alguém olhando para ele dizendo: isso é um louco, sai daí, menino, você vai morrer aí, rapaz. Eu fico olhando para algumas pessoas que o gigante é tão grande, e ele desce o ribeiro, bota o joelho no chão, e alguém olha para ele: isso é um louco, isso aí, acha que essa oração dele vai derrubar esse gigante? Eu fico olhando os incrédulos da vida que falam assim: pastor Josué, isso aí nunca jamais vai acontecer. Aí alguém fala assim: tem alguém orando aí, tem alguém pegando uma pedrinha aí, tem alguém pegando uma funda aí. Ah, meu irmão, nessa noite Jesus está te chamando aqui, nessa noite, pega a funda, pega a funda, pega a funda, desça na oração, desça no jejum, aleluia, medita na palavra, aleluia, louvado seja, aleluia. Tem funda disponível aqui nesse altar, tem funda disponível aqui, tem 3 pedrinhas aqui, pega a sua hoje, bota nessa funda, lança nesse gigante, e você vai ver ele cair em nome de Jesus. Você vai ver ele cair, aleluia, porque aquele que é ungido por Deus não precisa ter muita coisa não. Aquele que é ungido por Deus não precisa ter espada, não precisa ter armadura, não precisa ter escudo, precisa apenas ter aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Desce hoje ao ribeiro, o ribeiro está aqui. Desce hoje ao ribeiro, o ribeiro está aqui. Tem pedra aqui, tem funda aqui, pega, leva, e o gigante vai cair. A unção que leva para o reino é a mesma unção que leva para o serviço. A unção que leva para o reino é a mesma unção que derruba gigante. A unção que leva para o reino serve, te faz servir, te faz derrubar gigante, aleluia. E é a mesma unção que te faz suportar o teu irmão e viver ladeado com ele. Ao 7º ano do seu reinado, a Bíblia diz que Davi, ele consegue juntar as 12 tribos, porque a unção que Deus deu sobre a vida dele não foi a mesma unção que desceu. A unção que Deus deu sobre a vida de Davi condicionou ele a unir as 12 tribos. Olha que coisa extraordinária. Davi, ele consegue juntar e levar o povo a viver a unidade. No livro do profeta Samuel, do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, vai dizer: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, ossos e tua carne
somos. Olha que profundeza Deus revela para aquele que tem a unção de Deus. Deus não te ungiu para sair sozinho. Deus não te ungiu para viver sozinho, mas Deus te ungiu para viver unido. Deus quer que o povo dele viva unido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce até os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. A unção que te leva para servir, que te leva para viver o reino, te leva para matar gigantes, te leva para suportar um irmãozinho meio prova, né? Não tem jeito, irmão, esse é o evangelho. Não tem jeito, essa é a palavra. Há quem diga, eu não vou com a cara daquele irmão. É, pastor Ivan, eu não vou, né? Mas você fala, eu acho que esse irmão não vai ganhar. Ah, vou, pastor, eu vou com essa cara assim, né? Na verdade, eu te amo em Cristo Jesus. Mas esse é o evangelho, que não faz distinção de pessoas, que nos une em um só amor e um só espírito, deixando de lado as nossas divisões de pensamentos, que deixa de lado o nosso ego, que deixa de lado para viver junto, para viver unido, para avançar e receber a bênção de Deus. Deus só abençoa onde há unidade, e essa igreja está crescendo porque o povo está unido. Essa igreja está avançando porque o povo está ligado no mesmo propósito. Às vezes um não tem o mesmo ligamento de pensamento, mas se submete à vontade de Deus. Às vezes um até olha, é meio estranho isso aqui, tal, mas estamos ligados no mesmo pensamento, prevalece a vontade de Deus. Eu prefiro obedecer do que sacrificar. Eu não quero se tornar mais um Saul sendo rejeitado. Então eu vou se achegar, eu vou viver, eu vou me submeter. Melhor, irmão, é melhor. Se você ainda estava resistindo aí a algumas situações, olha o que aconteceu com Saul, foi rejeitado. Vamos unir, vamos viver unidos, vamos deixar o ego de lado, vamos se unir no só propósito, ó Espírito, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pergunta para o seu irmão, fala para ele, me suporta um pouquinho mais. Nós vamos viver juntos ainda há muito tempo. Se não for aqui, vai ser no céu. Fala para ele, se não for aqui, vai ser no céu. No céu nós vamos entrar todos juntos. No céu nós vamos entrar todos reunidos. Aleluia, né, pastor Jesus? No céu não vai ter esse negócio assim, não, eu prefiro ficar do lado de fulano porque é meu preferido, né? Não, vamos lá, irmão, é todos unidos. Para a gente finalizar essa mensagem nessa noite, a unção que te leva para viver o reino é a unção que te leva para servir, é a unção que te leva para derrubar gigantes, é a unção que te leva para viver unido. E a Bíblia diz, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, que Davi, ele se levanta um dia, e ele fala assim, eu não quero viver mais um dia sem a presença de Deus aqui comigo. Davi se levanta dentro do palácio, agora já intitulado rei, e ele fala,
eu vou atrás da arca da aliança. Eu vou atrás da presença de Deus. Porque a unção que te leva para viver o reino, a unção que te leva para o serviço, a unção que te leva para viver em unidade, a unção que te leva para derrubar gigante, é a unção que te aproxima de Deus. Tem muita gente que recebe a unção e acha que a unção que recebeu é a autoridade, porque a unção é uma autoridade de Deus. Deus está te autorizando para estabelecer um propósito, para executar um propósito. Ele acha que isso é suficiente, mas não, é preciso todos os dias buscar a presença de Deus. Todos os dias se debruçar buscando a presença de Deus. Davi, ele entende que ele não poderia reinar sendo ungido sem ter a presença de Deus com ele. Davi, ele prepara tudo para buscar a presença de Deus. A sua primeira ida foi frustrada, mas na sua segunda ida, ele entendeu. De que forma foi, pastor? Prepara os levitas, prepara o sacrifício, prepara os músicos, prepara a banda. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Nós vamos buscar. Davi chega na casa de Obed-edom. Chama os levitas, pegam a arca, colocam em seus ombros, monta-se o cortejo da adoração, monta-se o cortejo da ida para Israel. Davi, juntamente com a sua comitiva, dava 7 passos, e a cada 7 passos erguia um altar de adoração. A cada 7 passos sacrifica, a cada 7 passos adora, a cada 7 passos louvores, a cada 7 passos cordeiros, a cada 7 passos pombinhas, a cada 7 passos rolinhas, a cada 7 passos bois, aleluias. E foi até chegar à porta do palácio. E aí se revela o Salmo de número 124, se eu não me engano. Abram, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu queria te convidar nesse momento a você a erguer uma adoração ao Senhor nesse momento, através dessa palavra. Você que recebeu essa palavra no seu coração, você que recebeu essa palavra de unção sobre a sua vida, nós estamos vivendo um ano da dupla honra. Deus honrou Davi dentro da sua casa, para depois honrar ele publicamente. Deus ergueu ele do nada para viver o reino. E eu quero te convidar nessa noite, você que ainda não está vivendo o reino. Jesus te trouxe nessa noite para você viver o reino. Existe alguém nessa noite que quer viver o reino de Deus? Vem aqui na frente.